Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Olá! O tema do nosso devocional de hoje é Ele caminha com você. Então vamos para a nossa leitura de hoje. Muitas vezes temos dias cansativos, não é verdade? Seja pela correria, pelos muitos compromissos, ou porque as coisas não saem conforme o planejado. Além de tudo isso, ao chegar em casa, os noticiários acabam nos carregando com notícias ruins que acabam nos afetando ainda mais. E nesse turbilhão de tantas coisas indesejáveis, sem que possamos fazer algo para impedir, temos a sensação de estarmos com as mãos atadas. Deixa eu te dizer algo. Se tudo isso faz sentido para você, não se deixe vencer. Eu tenho uma boa notícia. Jesus te convida hoje a se aproximar dele e lançar aos seus pés todas as suas frustrações e cansaço, para então receber alívio e descanso. Ouça o sussurro dele aos seus ouvidos te dizendo: venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Jesus ama cada um de nós e está sempre disponível para nos envolver nos seus braços. Mas o grande problema é que muitas vezes queremos resolver tudo sozinhos, navegar contra os ventos contrários com a força do nosso braço, e por isso acabamos nos cansando e perdendo as forças. Talvez até hoje você tenha agido dessa forma diante dos problemas em sua volta, seja na sua família, finanças ou até mesmo na saúde, tanto física quanto emocional. Mas a partir de hoje, se posicione e saiba que você não precisa mais carregar todo esse peso. Jesus está ao seu lado, te convidando para caminhar com Ele, pois Ele tem uma nova direção para a sua vida, onde você encontrará cura, leveza e paz. Palavra-chave de hoje: alívio. Leitura bíblica, Neemias 7. Neemias 7. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Hanani e Hananias. O oficial comandante da fortaleza, Hananias, era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares, e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores, e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia,
sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paatemoabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2818. Elon, 1254. Zatu, 845. Zacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgade, 2322. Adonicam, 667. Bigvai, 2067. Adim, 655. Ater, que também era chamado de Ezequias, 98. Hassum, 328. Bezai, 324. Harife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém e Netofa, 188. Anatote, 128. Bet Asmavete, 42. Kiriate Jearim, Sefira e Berote, 743. Ramá e Gebá, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 123. A outra Nebo, 52. A outra Elão, 1254. Harim, 320. Jericó, 345. Lode, Hadide e Ono, 721. Sená, 3930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1052. Passur, 1247. Harim, 1017. Grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesua e Cadmiel, descendentes de Rodavias, 74. Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148. Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro: Ziá, Hazufá, Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebana, Hagabá, Salmai, Hanã, Gidel, Gaar, Riaías, Rezim, Necodá, Gazã, Uzá, Passeia, Bezai, Meunim, Nefizim, Becabuque, Hakufá, Harur, Baslite, Meida, Harsá, Barcós, Cícera, Tama, Nesias, Hatifá. Grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro: Sotai, Soferete, Perida, Jaalá, Darcom, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete, Hazebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necodá, que voltaram das cidades de Tel-Melá, Mel-Rassá, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar que eram descendentes de Robaías, Racós e Barzilai.
O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai, da cidade de Gileade, e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Em Jesus, você transforma sua dor em seu maior testemunho. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.